de qualquer jeito, ele tem que se arrepender, né? Eu levei essa chapuletada aí, né? Mas isso é um começo de uma mudança. Foi da noite pro dia. Deus sabe do princípio e o fim de cada um de nós, e nós não sabemos. Nós não sabemos. Acho que tem pessoa que já esqueceu até o dia que nasceu, imagina vai saber o dia que vai, né? Mas Deus sabe tudo, não sabe? Depois que o senhor terminar o culto, eu vou falar umas coisas para o senhor. Sim. Se for possível, né? Hoje aqui amanheceu, a Quinta Área está reformando, tiraram os ônibus lá para o Camais. Eu saí daqui, era 10 horas para a cidade. Estava lá no ponto esperando ônibus, né? E vendo as máquinas passando aí, passando para tirar os buracos da rua para recapear. E aí saiu um irmão, um amigo de lá e falou: você está esperando o que aí? O ônibus para a cidade, para passar. Mas falou: não tem ônibus aqui hoje. Está saindo lá do Camais, até terminar aqui. Mas e também os trens estão em greve para ir para a cidade, hoje está difícil. Teve uma greve dos trens aí. Aí eu falei: rapaz, o que eu vou fazer na cidade? Disse que estava ruim, a greve e mais esses ônibus tirados aí. Agora nós vamos fazer, povo de Deus, a paz do Senhor, agora é a palavra, o estudo, Josué 10, do versículo 1 ao 43, agora é com estudo. A sua Bíblia não tem estudo, mas você vai ver que eu vou estar trabalhando aqui, e pode ouvir os estudos aí, ler a palavra e o estudo, né? Aconteceu que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ao ouvir que Josué tinha tomado a Ai e que a tinha assolado, isso é a palavra. Agora o estudo está dizendo, é a primeira menção de Jerusalém que está fazendo aqui na Bíblia, como um nome próprio. Foi mencionada a primeira cerca de 500 anos antes, como Salém, foi o dia de Abrão e Melquisedeque. Abrão, quando saiu com uma promessa, a direção a Jerusalém, a Canaã, quando ele chega ali que habita nas terras perto do Jordão, nas Campinas, houve lá uma matança dos reis, Sodoma, o rei de Sodoma sequestrou seu sobrinho Ló. E ele entra lá com 318 homens e salva os seus sobrinhos, os escravos, e fez uma guerra, e pelejou contra aquele rei, né? Aí ficou conhecido Abrão como rei de Sodoma, né? Depois dessa matança, o Abrão ele encontra com o Melquisedeque, o rei de Salém, sai em encontro de Abrão e dá a Santa Ceia a Abrão, e Abrão dá para ele de tudo quanto tinha, o dízimo lá de Jesus, cumpre lá em Abrão, até Levi que recebeu, pagou na coxa de Abrão, pela mão de Abrão. E ele era semelhante ao Filho de Deus, não tinha genealogia, não conta princípio de dia e nem fim de vida, nem dia que nasceu, nem dia que morreu, né? Todos os homens eram feitos contagem em Israel, esse não foi contado, por isso que diz, não quer dizer que ele nasceu da terra, ele tinha pai e mãe, é porque ele não foi feito contagem de quem é a linhagem, de quem ele veio. Ele era um homem tão justo que a Bíblia refere ele semelhante ao Filho de Deus. E diz que a lei de Moisés, Jesus não veio segundo a ordem de Moisés, da lei de Moisés. Jesus veio ao mundo segundo a ordem do santuário de Melquisedeque. Olha que homem grande. Sacerdote para sempre. Ele era a semelhança de Jesus para sempre, né? O Melquisedeque. Um homem tão justo, né? Aí é onde que a Bíblia menciona rei de Salém, rei da paz. 500 anos antes desse acontecimento, né? Antes, como Salém, como tinha feito a Jericó e a seu rei, assim fez a Ai e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e que estava entre eles, amém? Versículo 2, teve muito medo, porque
Gibeon era uma grande cidade, como uma das cidades reais e maior que Ai, bem como todos os seus homens fortes, né? Versículo 3: enviou, pois, a dizer a Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, e a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, aqui essa Bíblia fala com linguagem diferente, que é a Jafia de Laquis, né? E a Debi, rei de Eglon, né? 4. E suba para mim e me ajude, e combatemos a Gibeon, porque tem feito paz com Josué e com os filhos de Israel. O estudo vai dizer, quando alguém faz paz com o divino Josué, ele atrai para si mesmo o ódio de seus companheiros. Assim foi com Gibeão. Entretanto, Josué era capaz de proteger e libertar os gibeonitas. O nosso Senhor é capaz de libertar de todos os inimigos aqueles que conhecem a sua paz. Então Josué fazia a representação de Cristo. Era o futuro, que para nós hoje é o presente. Se Josué tinha esse poder para libertar os gibeonitas, a Bíblia está dizendo aqui, o estudo, que Jesus tem poder para libertar todos nós, né? Mas é preciso alguém aderir, que reconhecer Ele como seu Salvador, que estender a mão para Ele pegar, né? Aí Ele liberta, né? Só Jesus agora é o libertador, né? 5. E então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, e subiram eles com todos os seus exércitos, e assentaram o acampamento sobre Gibeon, e guerreara contra ela, né? 6. E os moradores de Gibeon enviaram a Josué, né, no acampamento de Gilgal, a dizer: não encolha as tuas mãos de teus servos, sobe imediatamente a nós para nos livrar e nos ajudar, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas ajuntaram-se contra nós. O estudo vai dizer que o crente, sabe, agora está falando com nós dessa geração, que só o nosso Josué, esse Josué que refere a Jesus, celestial, é quem nos pode ajudar. Ninguém mais pode fazê-lo. Ele o faz por meio de nós, quando evidenciamos a fé nele e o que ele tem feito por nós na cruz. Assim, né, e somente assim, o Espírito Santo pode operar poderosamente a nosso favor contra os poderes das trevas. E certamente ele nunca perdeu e nem perde uma batalha. Romanos 6, 14. Do 3 ao 14, né? E Romanos 8, 1, 2 e o versículo 11. Gálatas 6, 14. Eu tenho feito muitas, eu não vou ler hoje, só vou passar para os irmãos que estão escutando as leituras que estão nesses versículos, mas eu deixando citado, alguém acompanha, né? Hoje eu vou fazer só a mensagem, eu estudo direto aqui. 7. E subiu então Josué de Gilgal, ele e todo o povo de guerra,
com ele, e todos os homens valentes, né? 8. E o Senhor disse a Josué: não tenhas temor deles, porque eu vos entreguei na tua mão, e nenhum deles poderá resistir diante de ti, né? O tema da vida, e ministério de Josué, assim como o tema de todo o soldado de Deus, amém? Versículo 9. E Josué veio a eles de repente, e durante toda a noite subiu de Gilgal, né? 10. E o Senhor os turvou diante de Israel e os feriu com grande mortandade em Gibeon. 400 e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oran, né? E o feriu até a Zeca e Maquedá, né? Uma distância de 40 quilômetros, 25 milhas, né? 11. E aconteceu que ao estarem fugindo dos israelitas, a baixada de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram muito mais os que morreram das pedras de granizo do que os filhos de Israel tinham matado a espada. Nossos olhos no dia de hoje não vê mais essas coisas devido à graça. Jesus entrou na cruz e morreu tragicamente, pregado para evitar esse derramamento de sangue pela lei. A lei cessou, a lei do sacrifício, né? Que punia aqui. Então a lei da graça, ela não é que Deus está passando a mão na cabeça do pecador, que ficou para ele julgar lá no grande dia, né? Tanto os que estão no pó dormindo, quanto que se arrependimento, quanto os que estiverem no dia da vida dele, né? Não é que Jesus veio para dar liberdade para o homem fazer o que ele quer aí fora, é porque ele deu a sua vida para que homem algum derramasse mais sangue na terra. Encerrou a lei do sacrifício, a lei, o ai, né? Só que os homens não entenderam, continuam fazendo algumas besteiras por aí, guerreando em alguns países, né? Você entender, né? O poder do Senhor não está limitado com respeito àqueles que têm fé nele. Entretanto, tal poder está disponível só se andarmos conforme a sua instrução, e não numa posição de presunção, né? Versículo 12. E então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse: na presença dos israelitas, sol detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, né? Então Deus tem o poder, a Bíblia está dizendo aqui, que Deus ordenou que o sol parasse, que Deus ordenou que a lua parasse, como sinal que ele estava com Josué, né? E ninguém tinha visto isso, né? E Deus tem o poder. A ciência continua falando que a Terra é que está numa rotação alta. Mas Deus não mandou a Terra parar, Deus mandou o Sol parar e a Lua parar. Agora, essa explicação dessa velocidade dessa Terra, ela é tão grande que eu estou aqui, o metrô, claro que o metrô que o homem fez com a mão dele, a velocidade dele está em pé, aqui você nem balança, né? Parece que está parado, né? E supõe que se a Terra está nessa velocidade, é mais ou menos isso. A gente está em pé e não sente o... E quando dá o terremoto, acho que a outra coisa que ela atropela, ela chacoalha, né? Assim o sol se deteve e a lua parou.
tanto que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro do Senhor, né? Aqui de Josué, eu continuo falando essa inscrição de Jazé. Aqui botaram Jazé na minha Bíblia, por isso que eu estou lendo esse Jazé aqui, né? E o sol então parou no meio do céu e não se apressou. Ficou quase um dia inteiro. Um livro que já não existe e nem cópia algum dele. Diz que isto está confirmado pelos documentos do Estado do Egito, China e México, que foi registrado este dia duplo. Diz-se que Lerodoto e o Senhor, né? Em sua história dos mexicanos, na história dos mexicanos, e o filósofo chinês, né? Huai, acho que é Huai, né? Eu não falo chinês, mas está escrito aqui Huaiyan, tá certo aqui. Citar esses registros, né? Está separado aqui a letra. Esse registro. A colina de Gibeon, no momento quando Josué falou, estava atrás ao oriente. E o sol estava ficando diante dele, ao ocidente. Foi a tarde e uma continuação da luz do dia, requerida para completar a vitória. Amém? 14. Nunca houve semelhante dia, nem antes nem depois daquele, quando atendeu o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus é um Deus que opera milagres. A Bíblia inicia-se com milagres, continua com milagres e se conclui com milagres. Quer dizer, os declara até ao mais longínquo e eterno futuro. Amém? Milagre sempre vai acontecer, né? Sempre vai acontecer milagre na Bíblia, nas nossas vidas. Um dia vai acontecer uma coisa, outro dia vai acontecer outra, mas tudo Deus que continua fazendo milagre, através da Bíblia. E quem quer ver milagre, ser um milagre, receber milagre, lê a Bíblia. Esteja dentro da Bíblia. E Josué voltou e todo Israel com ele para o arraial em Gilgal. Retornaram com a vitória. 16. Mas os 5 reis fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. 17. E foi anunciado a Josué que os 5 reis tinham sido achados numa cova em Maquedá. 18. Então Josué disse: rodai grandes pedras à boca da cova e coloque homens junto a ela que os guarda. 19. E não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e feri os que vão ficando atrás, não lhes deixando entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou na vossa mão. Não devia desviar a atenção do propósito de aniquilar o inimigo devido às notícias importantes de que os chefes da confederação estavam em suas mãos. Amém? 20. E aconteceu que, como Josué e os filhos de Israel acabaram de os ferir com mortandade muito grande, até destruí-los, os que ficaram deles se introduziram nas cidades fortes, sobre o custódia, na custódia. 21.
E todo o povo retornou em paz a Josué para o acampamento em Maquedá, e não houve quem movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Estudo. Quem seria tão nécio para falar coisas negativas contra os que foram usados tão poderosamente por Deus? Infelizmente, a igreja moderna parece que muito pouco aprende desta lição, amém? E é verdade. 22, e depois disso Josué: abra a boca da cova e me tire dela a estes 5 reis. Agora a sentença dos poderosos, né? Eles esconderam, mas era engano, Deus não ia deixar eles escapar, né? Fizeram pois assim e tiraram daquela cova os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. 24. E quando trouxeram esses reis a Josué, Josué chamou a todos os homens de Israel e disse aos chefes dos homens de guerra que tinha vindo com ele: aproximai-vos e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E eles se aproximaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Estudo. Há somente um caminho para tratar o pecado: é pôr o pé triunfante da fé sobre seu pescoço e fazê-lo morrer. É impossível melhorar o pecado, assim como no juízo de Deus foi impossível que Israel melhorasse esses 5 reis. O homem, em sua astúcia, tenta melhorar o que está em oposição a Deus, mas o fracasso de seus esforços sempre até vale a sua loucura. Não existe algo tal como evolução moral. A cruz de Cristo é a única resposta ao pecado. E certamente o pecado é o problema, né? 25. E Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e valentes, porque assim fará o Senhor a todos os seus inimigos contra os quais guerreardes. Esta grande promessa e até maior é para nós também. Paulo disse para que o pecado, a natureza pecaminosa, não tenha domínio sobre vós. Romanos 6,14, né? Entretanto, há somente um caminho pelo qual tal vitória está assegurada. O crente tem que entender que todas as coisas nos vêm da parte de Deus por meio da pessoa de Cristo, por intermédio da cruz. Romanos 6, 3 a 14 novamente. O Espírito Santo quem somente pode trazer essas vitórias, e quem opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra completa de Cristo, e logo fará coisas grandes e prodigiosas por nós. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Esses 2 versículos estão dizendo assim, né? 26. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Eu falei que hoje até o pulmão está doendo. Não sei porquê. Acho que eu tenho a poeira aqui dentro, né?
A legenda é terrível. Parece aquela lá. Como se diz, a vitória sobre o pecado, do qual tudo isto é um tipo, né? Não, tudo isto é um tipo, somente nos pode chegar por intermédio de ser completamente destruído dentro de nossa vida. Tudo isso foi feito possível na cruz, e somente a cruz. Ali o pecado foi tratado com respeito à sua causa e o seu poder. No capítulo 1, versículo 29. 27. E quando o sol ia se pôr, Josué ordenou que os tivesse, né, tirasse dos madeiros e os jogasse na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, até o dia de hoje. 28. Naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu com o fio da espada, e matou ao seu rei, destruiu-a totalmente, com todos os que nela tinham vida, sem deixar nada, mas ao rei de Maquedá foi como tinha feito ao rei de Jericó. Este rei não estava com os 5 citados no versículo 23, né? 29. E passou Josué de Maquedá a Líbano, e todo Israel com ele, e pelejou contra Líbano, ao ocidente direto de Gilgal, 64 quilômetros, 40 milhas, né? A distância, né? 30. E a senhora... E a senhora entrou também a ela e a seu rei nas mãos de Israel e feriu a fio de espada com todas as almas que havia nela, sem ficar nada, mas a seu rei fez de maneira que tinha feito ao rei de Jericó. 31. E Josué e todo Israel com ele passou a Líbano, a Laquis, e pôs acampamento contra ela, e acampou contra ela. 64 quilômetros, 40 milhas ao sudeste de Gilgal, né? A distância. 32. E o Senhor entregou a Laquis nas mãos de Israel, e o tomou no dia seguinte, e o feriu a fio de espada, com todas as almas que havia nela, como fizera a Líbano. O Senhor, se pode notar que não foi estratégia de Israel. Josué 10:33 vai falar disso aí, que alcançou estas vitórias, mas sim o Senhor, o qual disse a Josué o que tinha que fazer. Se procurarmos a face do Senhor como devemos também, Ele nos conduzirá na direção certa. Jesus disse em João 16:13, né? Está lá, João 16:13-15, né? 33. Então, Rolão, rei de Gezera, subiu para ajudar a Laquis, mas Josué feriu a ele e a seu povo até não ficar nenhuma deles, né? Nenhum deles. Nenhum pecado de qualquer natureza deve ficar em nossa vida, mas nos permita dizê-lo novamente, porque é importantíssima. A vitória para um filho de Deus só pode ser obtida por meio de olhar exclusivamente a Cristo, entender que tudo o que Ele nos dá é por meio da cruz. Em consequência, a cruz sempre deve ser o objeto de nossa fé. Logo o Espírito Santo operará gloriosamente a nosso favor. Romanos 8:1-2.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a mesma palavra. Porque o Espírito de vida nos livrou da morte, do pecado e da morte e do pecado, né? Estava em lá. Aí o 11 também, e Colossenses 2, 14 e 15, né? 34, e passou Josué e todo Israel com ele, de Laquis a Eglon, e pusera acampamento contra ela, e pelejaram contra ela 72 quilômetros, 45 milhas a distância, né? a sudeste de Gilgal, né? 35, está acabando. E a tomara no mesmo dia e ferira ao fio de espada, e naquele dia matou todas as almas que havia nela, assim como também tinha feito a Laquis. 36, e depois Josué subiu de Eglon a Hebron, ele e todo Israel com ele, e pelejaram contra ela. 56 quilômetros, 35 milhas ao sul de Gilgal, né? 37, e tomando-a, ferira a fio de espada a seu rei e a todas as suas cidades, com tudo que nelas havia, vivo, sem deixar nada com vida, como tinha feito a Eglon, assim o destruíra com todas as almas que havia nela. 38, e retornou Josué e todo Israel com ele sobre Debir e pelejou contra ela. 73,14 quilômetros, 45 milhas a sudeste de Gilgal. 39, e tomou-a e a seu rei e a todas as suas vidas, e as feriu a fio de espada, e destruíra todas as almas que nela havia, sem deixar nada, como tinha feito a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como tinha feito a Líbana e ao seu rei. 40, e feriu, pois, Josué toda a região das montanhas, e o sul, as campinas, e as descidas, e a todos os seus reis, sem deixar nada. Tudo que tinha vida matou, do modo que o Senhor Deus de Israel tinha ordenado. Tirar todos os inimigos da nossa vida, pois a exceção de um só não é suficiente. Um só que fica pode causar problemas e dificuldades tremendas. Portanto, tudo quanto ao pecado de qualquer natureza tem que ser destruído. Assim como nesta vitória tem que ser destruído, assim como simboliza todas essas vitórias de Josué. 41, e assim Josué os feriu desde Gades Baneia até Gaza, e toda a terra de Géson e até Gibeão. 42, terminando, e tomou Josué de uma vez todos esses reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. 43, e Josué então, bem como todo Israel com ele, voltou ao acampamento em Gilgal. Agora só estudo e já é final. A verdadeira força sempre se pode obter em Gilgal. Lá o eu está subjugado e humilhado. E Deus, com o seu poder, realiza e desfruta. A menção repetida, portanto, de Gilgal neste capítulo expressa um princípio importante que tem validade na experiência do cristão. Se ele alcançar as vitórias sobre o pecado, Gilgal era o lugar da circuncisão. Em um sentido, é um tipo da cruz.
A separação é feita e o sangue é derramado. A única maneira pela qual eu pude ser tratado apropriadamente na cruz. Hebreus 5:1-9, né? Glória a Deus, nós chegamos ao fim. Deus, muito obrigado. Cuida das nossas vidas, Senhor. O teu servo que está aqui esta noite, derrama uma bênção sobre a vida do irmão João. A bênção dos céus, a paz, a união, o amor, seja restaurado no coração do teu servo, na sua casa, na vida da sua esposa, dos seus filhos. Que a paz do Senhor reina hoje na vida do teu servo. Que o Senhor abençoe, restaure a vida dele, a salvação e a sua família, a sua esposa, os seus filhos e todos os que pertencem ao teu servo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque não é por acaso que ele está aqui nesse momento. É porque o Senhor tem um plano de falar para ele, de falar comigo, de falar conosco esta noite, através da tua palavra, assim como o Senhor falou com Josué e cumpriu. Que o Senhor cumpra essa palavra em nossas vidas esta noite, destruindo todos os impedimentos, tanto da minha parte quanto da parte do irmão. Os embaraços do meu dia a dia, da minha vida, que Deus destrói esta noite. Os embaraços que estão ocorrendo na vida do teu servo, em qualquer área da vida dele, que o Senhor destrói os embaraços. Todas as forças negativas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Prospera a grandeza na vida do teu servo. Derrama a bênção que leva uma paz hoje dentro da sua casa. Porque a paz do Senhor Jesus está na vida dele para sempre, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E abençoe aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, em nome de Jesus. E abençoe o nosso Brasil. O Brasil de 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes e fracos de nenhuma força, que o Senhor abençoe esta noite. Os doentes nos leitos, nos presídios, nas CBs, nos asilos, nas casas de repouso, nos pronto-socorros. Que esta noite o Senhor está abençoando o Brasil. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. E salvando nós e curando, dando para nós saúde, paz e comunhão para com os nossos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, assim seja, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja derramada em nossos corações desde agora para todos sempre, assim seja, amém e amém. Eita Deus!